Boa tarde, Leonardo. Opa, tudo bem? Boa tarde, Léo. Fala comigo, o que está acontecendo? Você estava dormindo, né, Léo? Acordei agora, na correria, Léo. Ah, então tá. Você sabe que o Brasil ganhou, perdeu, empatou? O que você está sabendo? Eu recebi uma notícia sua no meio do jogo falando que o Brasil estava perdendo. Sei. Eu não tenho certeza do que aconteceu, porque eu escutei muito grito aqui. A galera em volta gritando. Então pode ser que o Brasil tenha feito gol, mas o que aconteceu? O Brasil fez um gol, terminou 2-1 para a Bélgica. O Brasil está eliminado. Isso significa, Léo, que o Brasil do Michel S-H-E-L-L Temer, e da Exxon não será hexa dessa vez. O Ô, sonho Léo, do, então quer dizer, o sonho quer do dizer que o tempo está ferrado agora para continuar a rifa, porque agora o brasileiro volta a ver o que está acontecendo com o Brasil, né? A anestesia passou. Agora passou a anestesia, Léo. Agora, eu não vou também ficar aqui entrar numas de detratar o time brasileiro. Eu acho que, assim, eu sei Agora que. você está sofrendo, fala a verdade. Não é que Você eu tô sofrendo, não, na ficou nessa verdade. ondinha aí de que torce contra, quer que perde, quer que perde. Agora eu tô vendo sua cara de choro, Léo. Não adianta, não. Que isso, Léo? Que isso? Eu queria. Esse programa de hoje tinha que ser no estúdio. Ah, não, tem que. Ô, Léo, Diego, bate uma foto aqui desse carão do Léo aqui, quase chorando aqui. Ficou durante a Copa toda falando: não, o Brasil tem que perder, eu tô torcendo contra, eu tô torcendo contra. Agora que perdeu, você tá aí com essa cara de choro. não, eu não tô com cara de choro, eu tava dormindo Tá também. sim, Léo. Pessoal, escreve aí, olha pra cara do Léo e fala se ele não tá com cara de choro. Tá Léo, com cara de choro sim, Léo. olha o nosso pessoal aqui, ó. Globo 1, Você Bélgica queria 2. que perdesse, mas você queria que ganhasse. Eu sei disso. Fala a verdade. Você queria que perdesse, ou seja, você queria que o Galvão Bueno perdesse, você queria que a Globo perdesse, você queria que os patrocinadores perdessem, mas você não queria que o Brasil perdesse. É ou não é isso? Não, eu queria que a Globo, o Itaú e a Ambev perdessem. Isso eu queria mesmo, Léo. Mas você não queria que o Brasil perdesse, por isso que você tá triste. Não, mas então, quem representa o Brasil na Copa do Mundo é Globo, Itaú e Ambev. Então, desde o começo, eu torci contra a seleção brasileira. Hoje, de manhã, eu falei que o Brasil ia ganhar de 3-1, porque eu achava que o Brasil seria superior. Mas eu acho o seguinte, eu acho que não é o caso da gente ficar também desmerecendo o time brasileiro, falando mal, porque eu acho que eles bem que tentaram, eles jogaram bem, Léo, eu sei que você não manja muito de futebol, não curte, se esforçaram. Agora, isso é um jogo, né? E Jogo é jogo. nesse jogo, o time da Bélgica foi muito melhor. A Bélgica foi superior ao Brasil. Então tem que saber perder. A Bélgica jogou mais, pronto, acabou. Né? Eu acho que essa é a triste e dura realidade para os fanáticos do futebol. Mas eu acho que mesmo quem gosta muito de futebol, que gosta da seleção, há de reconhecer que a Bélgica saiu melhor nesse jogo, Léo. E a Manu, Eu particularmente, a Manu tá eu não contando, tenho ela tá dizendo que ganhou o bolão. Eu não tenho condição de te falar muita coisa porque eu não vi o jogo. Mas se você tá falando, eu acredito. Não. Fico triste. Agora, Léo, olha, o nosso Olha, sabe pessoal. qual que é o último jogo que eu vi da seleção? Eu vou te contar. Você vai me falar qual jogo é esse, que eu era muito novo. Eu lembro que era um jogo que o Brasil foi eliminado, que um goleiro que chamava Carlos nunca tinha tomado nenhum gol. Aí ele tomou um gol e o Brasil foi eliminado de 1-0. Não sei se era oitava, se era quarta, se era semifinal, mas eu sei que o Brasil foi eliminado desse jogo. E aí eu lembro que mãe falou assim: esse goleiro é ruim. Mas o goleiro não tinha tomado nenhum gol na Copa ainda. Mas aí mãe falou que ele era ruim. Depois disso eu não assisti jogo mais não. Qual Copa foi essa? Foi a Copa de 86. Nessa Copa de Nossa. 86, o Carlos levou um gol. Depois o Brasil empatou com a França, foi 1-1, foi para os pênaltis. E aí o Carlos deu muito azar, porque no pênalti, o jogador da França bateu mal, bateu na trave, a bola bateu na trave, voltou nas costas do Carlos e entrou. Ou seja, se o Carlos tivesse pulado para o outro lado, o Brasil passava, né? Mas olha aqui que interessante, o pessoal está muito feliz. A Dangaia está abrindo uma Lef. A Lef, olha, a Lef para mim é uma das melhores cervejas do mundo, é maravilhosa, então faz muito bem. Né? E o Gonçalo Oliveira, ele traz o tema do nosso programa, que ele fala o seguinte: se preocupem mais com a Exxon e menos com o Hexa. Né? Porque o que estava acontecendo? Enquanto o Brasil estava entorpecido pela Copa, Léo, o Temer estava fazendo as maiores atrocidades, continua fazendo. Né? A gente fala muito da Eletrobras, a gente fala muito da questão do pré-sal, a Embraer que ele está entregando, mas ontem ele também liberou a privatização do saneamento, né? Ou seja, privatizar água e esgoto no Brasil inteiro. É uma situação assim inacreditável. O que esse cara está fazendo
nesse período de torpor é muito grave. Então, é possível que o Brasil volte para casa agora, e você sabe que esses jogadores, quando a gente fala em voltar para casa, um vai para a França, um vai para a Alemanha, um vai para a Inglaterra, né? Quem vai voltar para casa são os torcedores. Entre os torcedores, você tem muito manifestoche. Vão ter que voltar, trabalhar, retomar a vida e tal. Agora, a população brasileira ela pode acordar, né, e tentar barrar as atrocidades do Temer aí enquanto é tempo, né? E eu tenho falado muito, Léo, sobre a importância de nós aqui na parte da comunicação, a importância da gente mudar um pouco a direção da prosa, porque a gente está criando uma expectativa de que está muito fácil, e esse tem sido um erro grande da comunicação da esquerda. Eu gosto de fazer comparações com a realidade que a Alemanha viveu na Primeira Guerra e que, inclusive, o próprio Hitler criticou no livro dele. O Hitler falava que a Alemanha ia lutar contra um inimigo num campo de batalha, achando que ia chegar lá e ia encontrar um bichinho de pelúcia. Não é bem assim, o inimigo é grande, o inimigo é forte. E se a gente não conseguir conscientizar o brasileiro do tamanho do inimigo que a gente tem que enfrentar e da quase impossibilidade de se reverter o que está sendo feito hoje, a gente corre o risco de ter um brasileiro tranquilo, sentado em casa, esperando 2019 para tudo ser anulado num passe de mágicas, e não é bem assim. Eu digo que hoje a corrida contra o entreguismo e contra o golpe é uma corrida contra o tempo. Esse levante teria que acontecer daqui 20 minutos, né? Vamos pensar. Mas ele não vai acontecer daqui 20 minutos. Eu tenho recebido alguns feedbacks a respeito da greve da Eletrobras, e eu te falo com toda sinceridade, tudo que eu recebo a respeito da greve da Eletrobras é através de um amigo que eu tenho na Eletrobras. Ou seja, a população nem sabe que a Eletrobras está de greve, o que significa que o Temer consegue se safar em todas essas questões exatamente porque a gente está tendo pequenas greves isoladas. E essas pequenas greves isoladas são pequenos grupos que estão indo lutar contra o exército do Temer e estão sendo todos aniquilados. Nesse momento, a gente precisa de um levante geral, e esse levante geral só acontece através da união das esquerdas. E quando eu falo da união das esquerdas, eu chamo a atenção das pessoas para ninguém ficar aí esperando a união das esquerdas partir da cabeça de deputados e senadores que estão preocupados com as próximas eleições. Eu gostaria que as pessoas entendessem que a união das esquerdas só vai acontecer se elas pressionarem as lideranças de esquerda. É por isso que eu falo que hoje, Léo, a gente vive uma coisa que as relações internacionais chamam de governo bottom-up, que é o governo de baixo para cima. Apesar da gente admitir que são os cargos eletivos, né, que são os representantes do povo, que têm o poder de voto, existe sim a possibilidade dos representantes do povo atenderem o que o povo quer, mas isso tem que acontecer com o governo de baixo para cima, conjunto, todo mundo pressionando primeiro as lideranças. Não adianta fazer meme contra Alexandre de Moraes, não adianta fazer meme contra o Temer, nem adianta fazer meme colocando faquinha de verme. O que a gente tem que fazer é uma pressão sobre todas as lideranças de esquerda e falar, olha, obrigação suas é marcar um dia para a parada começar e que essa parada aconteça em todo o Brasil, não só um grupo ali ou outro grupo a colar. Léo, mas olha só, agora realmente pode ser o momento. Fecha o microfone, Léo, só para não dar o eco aí, por favor. Olha que interessante os comentários aqui do pessoal, né? Elzinho Oliveira, que beleza, acorda Brasil. Os golpistas já empurraram o Brasil para o abismo. Paula Cruz, vamos invadir as ruas de Brasília. Marli Alheiros, chega de Copa, né? Tem muita gente, a Viviane falou, bom, agora vamos à luta. Magda Pessim, já perdemos muitas coisas, levante do povo. Cláudia, acabou a palhaçada da Copa Golpista. Nivaldo, Bélgica 2, Colônia dos Estados Unidos 1. Né? Teve um comentário interessante que já passou, ficou lá atrás, que os patos amarelos perderam dos camisas vermelhas, porque a Bélgica é uniformizada de vermelho. Né? A Célia Maria está brincando, ó, Brasil de amarelo e Bélgica de vermelho. Claro que ia dar PT, né? Muita gente na onda do Fora Temer, né? A Tatiana também, viva Bélgica, muito bom ver o Galvão tentando justificar a derrota na Globo Lixo. E tem uma questão, né? Não tem muita explicação para a derrota. É o seguinte, a explicação para a derrota é o outro time foi melhor, pronto, não acabou. Isso não tem nada a ver com a nacionalidade, com isso, com aquilo. Enfim, é reconhecer que isso é um jogo que vence o melhor, e foi muito bom, porque desta vez venceu o melhor. A Bélgica, Léo, venceu todos os jogos nessa Copa.
é o maior ataque da Copa, fez mais de 12, 13 gols. Então, realmente, assim, é uma potência. É um time que estava se formando há muito tempo, chegou a estar entre os primeiros no ranking aí, e a gente tem que encarar isso como um esporte, né? Então, se o melhor vence, paciência. Né? O JB Garcia fala, o Brasil jogou bem, perdi a caneca do 247, fica o bolão e o Hexa para 2022. Liberdade para Lula, é Lula ou nada. Muito legal todo mundo ter torcido para o Brasil, também acho que o Brasil não foi mal, não acho que ia ser uma questão de sair descendo a lenha no Brasil, mas, enfim, esporte passou. Agora, eu sinto aqui, Léo, uma energia das pessoas muito dispostas a já na segunda-feira entrarem na onda do Levante, viu? Ô, Léo, eu acho duas coisas que eu gostaria de, com toda sinceridade, eu gostaria de humildemente convidar os comunicadores e as lideranças de esquerda para a gente marcar data para começar. Um é o Levante Popular, e a outra coisa é uma migração, e não uma migração de abandono, mas uma migração de diversificação, uma migração em massa para o VK. Eu acabei de descobrir hoje uma coisa muito interessante no VK. Você entra no VK e tem a opção de você convidar as pessoas que são seus amigos no Facebook. Você já imaginou se a gente marcasse todos os comunicadores para, a partir de uma certa data, a gente começar a convidar as pessoas para tomarem essa atitude? Porque, olha, a dificuldade do VK é exatamente os nossos amigos não estarem lá. Só que se a gente fizer um trabalho em massa de todo mundo, abrir uma conta no VK e convidar todos os amigos do Facebook para o VK, a gente pode voltar a ter alcance na rede social, porque o nosso alcance caiu muito. Então, hoje a gente tem duas... eu acho que a gente teria duas coisas importantes para fazer entre nós, comunicadores de esquerda. Uma delas é pressionar o Levante Popular, e a outra delas é manter o nosso contato com a população que nos ouve, que é, de repente, fazer aí uma migração conjunta para o VK, para a gente começar a atuar também no VK. Eu achei muito interessante mesmo esse recurso que eles criaram, da gente poder entrar lá e convidar todos os amigos do Facebook. Eu acho que agora a gente precisaria fazer uma campanha. O alcance das páginas de esquerda no Facebook, elas caíram para coisa de 5%, como se não bastasse o alcance ter caído, eles estão programando as páginas para descurtirem as pessoas. A finalidade disso é cortar a nossa comunicação, e nesse momento, pensando, Léo, num levante popular, a nossa comunicação com o povo ela é muito importante. Então, se a gente conseguisse fazer essas duas coisas, tirar, né, o poder do Facebook em controlar as pessoas e, ao mesmo tempo, conseguirmos espalhar essa ideia de que o Levante Popular só vai vir a partir da união das lideranças de esquerda, eu acho que a gente muda esse jogo, a gente não perdeu ainda não. Verdade. Esse jogo ainda... Léo, olha que interessante, a Vera está dizendo que é sua amiga no VK, a Vera Ferreira, muita gente lembrando do 9 de julho, né, que já tem uma manifestação marcada para 9 de julho, em frente ao Supremo, né, que é o movimento lá dos habeas corpus coletivos em defesa do presidente Lula. E tem uma questão importante, por exemplo, ontem entrevistei o Felipe Coutinho, não o jogador da seleção, mas o Felipe Coutinho, que é o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. A gente fala, não, a Câmara entregou o pré-sal. Entregou o pré-sal, mas tudo bem, mas tem o segundo tempo. Ainda não jogou no Senado. Né? É importante colocar toda a pressão sobre o Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, para que ele não paute em regime de urgência a entrega do pré-sal. Então, pode ser que o Brasil perca a Copa, mas tenha uma virada importante na defesa da soberania, né? Sim, Léo, olha, todas essas coisas todo o entreguismo que passou pela Câmara ainda não passou no Senado. E é por isso que eu falo, eu gostaria de falar, em especial, para o pessoal que já está com greve acontecendo, como os eletricitários, falar da importância dessa greve se expandir para outros setores. Quando eu falo outros setores, gente, vamos cair na real. O governo Temer, esse modelo de governo do Temer é um modelo anti-empresa pública, o que significa que absolutamente todo funcionário público está em risco. Se todo funcionário público está em risco, será que não é mais justo raciocinar a possibilidade de todo o setor público parar e raciocinar, junto com a parada de todo o setor público, a possibilidade da gente levar o setor privado? E o que eu falo que é muito importante hoje, Léo, é que a greve dos caminhoneiros ela foi muito interessante, mas ela me decepcionou, porque ela poderia ter colocado como condição a queda do golpe. Eles colocaram como condição o preço do diesel. A queda do parente veio como um petisco, mas a condição verdadeira deles era o preço do diesel.
uma parada geral que colocasse como condição o fim do golpe, ela ia não apenas retirar o golpe do poder, mas ia colocar medo nas pessoas de repetirem a dose do golpe, você entendeu? Porque ao tirar um governante, o parente, por exemplo, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele sempre vai pensar que o povo organizado tem poder. Não, mas se esse povo tira todo um governo... Não, desculpa te interromper, mas já que você falou do parente, hoje teve aumento da gasolina, tá? Hoje, em plena Copa, dia de jogo do Brasil, aumento da gasolina do senhor Ivan Monteiro, presidente da Petrobras. O Felipe Coutinho, da AEPET, falou, olha, é inacreditável, isso não tem precedentes na indústria do petróleo, que você tenha uma direção de companhia de petróleo, o Ivan Monteiro, no caso, querendo abrir mão das próprias reservas. Então, o Ivan Monteiro não só está fazendo, ele disse que ele está fazendo lobby para entregar as reservas e, ao mesmo tempo, aumentando a gasolina. Então, é hora dos brasileiros acordarem e olharem para o que realmente importa. Não é esse 2-1 da Bélgica, né? São os 7-1 do Temer, os 50-1, né? Porque o Brasil está sendo arrombado, depenado, dilapidado, né? E continuava sendo. Os golpistas, Léo, eles estavam aproveitando muito esse estado de entorpecimento, porque, olha, eu acho que o Brasil veio relativamente bem até agora. Se o Brasil passasse para a semana decisiva da Copa, que seria agora, já imagina, o Brasil ganha hoje, né? A semifinal ia ser na terça, então já ia começar aquele clima de ufanismo. O que o Temer não poderia fazer nessa semana até o dia 15 de julho, Léo? A quantidade de estrago que o Temer, o Rodrigo Maia, os golpistas de maneira geral, não fariam com a Globo naquela exaltação da seleção. Léo, não é só isso. Imagina o rabo de uma vitória. Não, o rabo de uma vitória. Olha, se o Brasil vence essa Copa, todo o estrago feito pelo Temer seria esquecido. É o caso da Alemanha, que esqueceu, por exemplo, a espionagem dos norte-americanos. Todo o estrago feito seria esquecido. E aí a gente ia ter um rabo de comemoração aí de 2 semanas. Seriam 2 semanas de um trabalho intenso de 24 horas de Câmara e Senado, simplesmente decidindo pela venda de tudo. Léo, esses caras iam vender, você está falando de empresa de saneamento, esses caras iam vender departamento. Tudo bem, eu estou exagerando um pouco pela questão da competência, mas esses caras, nesse período, eles iam conseguir vender empresa que coloca lixo, que cata lixo na cidade. Os caras iam, digamos que durante as 2 semanas de exaltação pós-vitória na Copa, esses caras iam ter tendinite de tanto assinar projeto de venda de patrimônio nacional, porque o povo ia estar anestesiado, a Copa do Mundo é nossa e tudo sendo vendido. Então, a Margarete está dizendo o seguinte, olha, brasileiro não quer Copa, queremos o Brasil de volta. A Marta, com certeza, o povo ficaria anestesiado pela Globo Lixo, né? De fato, seria isso, seria uma tragédia imensa, né? A Zuleide está aqui no Superchat, obrigado, Zuleide, dizendo, você tem razão, Estopa, se o funcionalismo público parar, seria o estopim da derrubada do golpe. É muito importante, olha, eu não vou dizer assim que eu estava na onda de torcer contra a seleção, mas também não conseguia torcer a favor, né? Para mim era muito difícil, porque eu tenho a convicção de que essa vitória seria muito negativa para o Brasil, né? Por isso mesmo eu acho que foi ok, respeito, os jogadores se esforçaram e tal, mas olha, ficou de bom tamanho, Léo, ficou de bom tamanho, porque também sabe o que foi? Foi uma aula de meritocracia. Você conhece esse conceito, você já falou várias vezes sobre meritocracia. Venceu quem mereceu, ponto. Então, se o discurso é esse, eu acho que a meritocracia ficou expressa nesse jogo de hoje, Léo. Fala, Estopa. Microfone. Eu só espero que os jogadores agora não passem para outra retórica da história e comecem a dizer que eles não tinham as chuteiras da mesma qualidade, que a camisa da seleção atrapalhou eles por ser de uma cor associada ao Aécio Neves, né? Que, de certa forma, eles foram prejudicados pelo sentimento de entra Temer, porque naquela camisa da seleção existe impregnado o sentimento de entra Temer. Muita gente falava fora Dilma, mas eu não leio como fora Dilma, aquele foi um trabalho de entra Temer. Léo, o que acontece? Obviamente, a gente precisa respeitar o sentimento nacional, o pequeno sentimento nacional que sobrou atribuído à seleção brasileira. Ainda existe um pequeno sentimento nacional, mas a gente precisa admitir que esses eventos associados à camisa da seleção e essa divisão que foi promovida dentro da sociedade brasileira, ela acabou criando uma certa aversão
a Copa do Mundo, a seleção brasileira. É lógico que eu não estou falando de uma aversão de 100% da população, mas deixamos de ter uma apreciação de quase 100% da população. Isso é visível. Hoje é o último dia, Léo, que é possível as pessoas perceberem isso. Eu esperava que a gente pudesse ter uma reversão do evento que eu estou falando aqui agora, mas agora, como a gente não vai ter mais essa reversão, eu gostaria que vocês observassem as ruas, observassem as bandeiras brasileiras, as paredes pintadas e comparassem com 4 anos atrás. O que eu estou querendo dizer é que esse trabalho que foi feito pelo Clube do Aécio, esse trabalho que foi feito para destruir o sentimento de nacionalismo, ele repercutiu na seleção brasileira, ele vai repercutir em tudo. Hoje, a menos que o brasileiro tenha noção que o Brasil não está em processo de norte-americanização, mas em processo de mexicanização, é perigoso que essa disruptura de nacionalismo que aconteceu no Brasil leve os jovens a pensarem que são norte-americanos. Isso é um problema sério. Esse efeito que a gente observa na seleção é um efeito que pode repercutir para outras coisas, tipo assim, deixa o Brasil para lá. O Léo, o Eduardo está dizendo aqui, mérito total da Bélgica, né? E a Maria Batista dizendo, o Brasil agora vai ser nosso, ela afirma e questiona. Eu acho que agora é o momento, Léo, agora é o momento do verdadeiro nacionalismo. Não dessas bandeirinhas que as pessoas colocam no carro, porque o Brasil pode ganhar um título que ninguém tem, porque isso é uma grande bobagem, né? Agora é a hora do nacionalismo de lutar pelas riquezas nacionais, né? Então, por exemplo, você tem o petróleo sendo entregue, você tem a privatização da Eletrobras que ainda não aconteceu. A própria Embraer pode ser desfeita, né? Eu vi uma declaração do Ciro, olha, e a gente vai cobrar, eu fiz uma busca no Google, Ciro Embraer, 16 de março desse ano. Sabe o que o Ciro falou? Se o Temer vender a Embraer, eu vou tomar de volta, né? Ontem foi feito o anúncio da venda da Embraer. Até agora o Ciro não falou nada sobre a Embraer. Mas, ou seja, ainda há tempo de impedir essa negociata. Então eu acho que agora realmente os brasileiros deveriam ir às ruas, os metalúrgicos de São José dos Campos que trabalham para a Embraer deveriam tentar impedir essa transação, né? Eu acho que os eletricitários têm que tentar impedir a venda da Eletrobras e assim por diante, porque agora é o momento de salvar o Brasil da destruição total e absoluta. Agora é a hora, Léo. Exatamente. Por isso que é importante agora, como a gente tem várias vítimas, é importante que essas vítimas entendam que o agressor é o mesmo. Mais ou menos o caminho para a gente derrubar o golpe. A gente tem vítimas por todo o Brasil e essas vítimas precisam entender que somos todos vítimas de um mesmo agressor. Por isso que é importante uma união no sentido de combater esse agressor. O Carlos Júnior me pergunta, Léo, qual que é o seu problema com o Ciro? Eu não tenho nenhum problema com o Ciro, pelo contrário. Trato ele muito bem, já recebi o Ciro, já fizemos entrevista na TV 247. Eu só quero me assegurar de que o Ciro continua no campo nacionalista, né? De que o Ciro não pulou do campo nacionalista para o campo entreguista. Então eu estou lembrando que em março... A gente está pressionando o Ciro para que ele fique com a gente. Exatamente, esse é o ponto. Se o Ciro jogar deste lado... Pensa do outro lado, hein, Ciro? Se ele jogar de lado, ele vai ser criticado. Se ele continuar no lado... Se ele voltar para o lado nacionalista, ele fica bem. O problema é que quando ele faz aliança com o DEM, e a gente criticava isso, é muito difícil você se aliar ao DEM e continuar no campo nacionalista, porque o DEM é o partido do entreguismo, o DEM é o partido do golpe, o DEM é o partido da entrega do pré-sal. Então, se o Ciro chegar e falar o seguinte, olha, não quero saber de DEM, vou retomar a Embraer, vou retomar o pré-sal, e vocês votem em mim assim, ou não votem, evidentemente que a gente vai saudar o Ciro. Não tem nenhum problema pessoal com ele, pelo contrário. Fala, Léo. Eu particularmente, eu não sei se... Não, meu som tá ligado, agora eu fico confirmando. Eu particularmente só acredito que o Ciro faria uma aliança com o DEM, e isso não é porque é impossível, tá, gente? Mas eu só acredito que o Ciro faria uma aliança com o DEM no momento que ele oficializasse isso com as palavras dele. Porque é muito contraditório você imaginar que o cara está há 2, 3 anos... Assim, mais, né? Quando começaram os movimentos de destruição do Brasil, e esses movimentos foram protagonizados pelo DEM e o PSDB, o Ciro criticava esses movimentos. Tudo o que aconteceu de entreguismo no Brasil foi ocasionado pelo PSDB e o DEM. O DEM é mais importante para o entreguismo do que o próprio PSDB. Apesar do PSDB ser autor do entreguismo, a pessoa que chancela o Darth Vader do entreguismo é o Rodrigo Maia. E o próprio Rodrigo Maia chega na Câmara e fala que existe uma possibilidade de proximidade entre o DEM e o Ciro Gomes,
Isso é uma facada no coração. Então, claro que hoje a gente puxa a orelha do Ciro e fala, Ciro, não vá para o lado negro da força. Mas se o Ciro decidir realmente ir para o lado negro da força, ele estará cometendo um suicídio eleitoral. Isso porque as pessoas que hoje são de esquerda, que estão do lado do Ciro, vão chegar à conclusão que é totalmente incompatível a ideia de se aliar ao DEM e desfazer tudo que foi feito pelo DEM. O Ciro propõe desfazer tudo que está sendo feito contra o patrimônio nacional e contra a soberania nacional. Tudo que está sendo feito contra o patrimônio nacional e contra a soberania nacional tem sido feito pelo partido que hoje fala que quer se aliar ao Ciro. Se essa aliança acontecer, a gente vai ter a maior incongruência do mundo. É mais ou menos você tentar pegar um parafuso quadrado e colocar uma porca redonda, uma coisa que não tem lógica alguma. Se isso realmente acontecer, a gente tem que pedir desculpa e falar, olha, Ciro, você suicidou politicamente, porque o povo da direita vai ver o Ciro como um grande comunista que está tentando ter a oportunidade de se aliar ao DEM. O povo da esquerda vai falar que ele é um traidor da esquerda. Ele vai cair as intenções de votos. O aecista, o bolsonarista não vai votar nele porque ele é um ex-comunista. Já o esquerda não vai votar nele porque ele traiu o ideal de esquerda. Ele cometeria um suicídio político. Então não acho que o Ciro teria a loucura de se aliar ao DEM. Mas é que ele não acho, né? Ultimamente muitas coisas estranhas têm acontecido, mas espero que o Ciro não faça isso. Léo, sobre essa questão de lutar pelos próprios direitos, acabo de receber uma carta muito interessante, redigida por Leonardo M. Stoppa, sobre o inferno na Terra. Você pode dizer o que é o inferno na Terra, Léo? Léo, microfone para falar sobre o inferno na Terra. Você vai ler essa carta? Quem te mandou foi o André? Recebi uma carta chamada O Inferno na Terra, redigida por Leonardo Stoppa, graduado em engenharia. Fala, Léo, o que é esse inferno? Eu vou ler esse inferno na Terra, Léo. Olha, eu vou ler o inferno na Terra aqui, olha, gente. Eu acho que a atitude é uma coisa muito importante entre as pessoas. Eu acho que quem tem um pouquinho de consciência a respeito de saúde pública tem que se expressar para poder, de certa forma, ajudar os demais, né? Eu moro num condomínio que são 150 apartamentos. O pessoal começou a fazer uma obra aqui, que é uma obra que duraria um mês para fazer a quebrança toda, ela vai durar 1 ano e meio. Então eu como um agitador revolucionário, fiz um papel que chama-se O Inferno na Terra, e coloquei debaixo de todas as portas. Certamente, eu sou hoje mais odiado pelo síndico do prédio do que o norte-coreano ou o próprio Maduro são odiados pelos banqueiros americanos. Ou do que o Temer pelos brasileiros, né, Léo? Você vai querer que eu leia o Inferno na Terra? É sério? Não vou não. Ou eu diria que mais odiado do que o Temer pelos brasileiros também. Ou mais odiado que o Temer pelos brasileiros. Não, mas eu fiz mesmo, eu fiz a carta do Inferno na Terra. Só resumindo, já que você trouxe o assunto, os caras colocaram uma turma quebrando e fazendo poeira aqui embaixo, e as pessoas ficam quebrando e fazendo poeira durante 1 ano e meio para resolver uma coisa que poderia ser resolvida em 1 semana. Aí você imagina uma empreiteira para fazer uma obra de todo tamanho, ela tem uma máquina trabalhando, essa máquina trabalha das 8 da manhã até as 6 da tarde e fica... Entendo o sofrimento e isso vale a luta. Deixa eu agradecer aqui o Maurício Miranda pelo superchat, muito bom. Obrigado por participar com a gente. E também superchat aí para comprar um protetor auricular para sobreviver no inferno na Terra. E o superchat da Laís. A outra é para máscara de poeira. A Laís traz a questão central, né? Acabou a alienação ou não? Será que agora o Brasil vai partir para a luta? Será que agora virá o tão aguardado levante, Léo? A alienação, Léo, ela não está só no povo. A alienação está também no interesse obscuro do grupo de lideranças de esquerda que parece que não querem tocar no assunto, parece que elas têm medo de tocar no assunto. Nós temos hoje no Brasil um número muito grande de lideranças e eu pergunto por que elas não estão todas conectadas no sentido de derrubar o golpe. A alienação está na aceitação do que está acontecendo por parte daqueles que teriam que tomar atitude. Se a gente tivesse antes de imaginar o levante popular, se a gente tivesse uma organização desse levante popular para ele acontecer todo de uma vez, e que se essa organização viesse desde as maiores lideranças de esquerda, nas maiores lideranças de esquerda, é claro que eu coloco o próprio Lindenberg, coloco também a Gleisi, mas o Boulos é uma grande liderança de esquerda, a Manuela é uma grande liderança de esquerda,
A gente precisa admitir, o Ciro é uma grande liderança de esquerda. Depois das lideranças de esquerda presidenciáveis, a gente vai descendo essa pirâmide, a gente chega até num presidente de bairro, que é um cara que deveria estar em contato com toda essa pirâmide para articular o início do levante popular. Se isso não acontece, nós não vamos acabar com a alienação. A alienação só vai acontecer na hora que nós tivermos condições de ter esse comunicado tete a tete, porque é muito mais fácil para uma pessoa que está lá numa cidade do interior e não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, essa pessoa ser instruída por uma pessoa que ela confia, que é um presidente de bairro ou um vereador que ela confia, do que ela assistir um vídeo na internet e entender absolutamente tudo que está acontecendo. Se a gente tiver uma articulação anti-golpe, a gente derruba o que está acontecendo. Mas enquanto as lideranças estiverem preocupadas com as eleições e com o gabinete delas em 2019, isso não vai acontecer. Só que essas lideranças estão assinando abaixo da possibilidade da gente ter um Bolsonaro presidente, porque até poucos dias atrás eu falava que o Bolsonaro era um grande palhaço nessa campanha política, mas com a impossibilidade do crescimento do Alckmin, eles já começam a cogitar a possibilidade do Bolsonaro ser o candidato da direita. Eu falo isso porque a gente tem um instituto de pesquisa patrocinando o Bolsonaro. O Paraná Pesquisas está sempre colocando pesquisas do Bolsonaro em primeiro lugar. A gente tem salva de palmas para o Bolsonaro numa palestra na CNI. Isso indica patrocínio, isso indica que virão estrategistas, isso indica que virão marqueteiros, isso indica que Bolsonaro pode substituir o Alckmin. Ou seja, lideranças de esquerda vão eleger o Bolsonaro. Léo, o Alissaker está dizendo, olha, Ciro foi a maior decepção, jogou contra Lula, faltou o culhão que muito petista tem de sobra. Dilma chamou para xincha o embaixador de Israel. Vê Ciro fazendo isso? Hoje saiu notícia, Ciro, nome do Centrão. Você falou do Alckmin, o Alckmin está sendo completamente abandonado. O Centrão já está sinalizando apoio ao Ciro, né? São esses partidos DEM, PP e tal. O cara do PP até tirou sarro do Alckmin, dizendo, olha, não vai dar para fazer aliança com o Alckmin porque o PSDB está muito sujo na Lava Jato. Logo o PP, que é um dos partidos mais sujos, né? E sobre o Bolsonaro, que você mencionou, você de fato tem setores do empresariado que estão se aproximando e estão dizendo, já que não tem outro, vai de Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro promete a escravidão. Mas isso... O Bolsonaro deixa claro para o empresariado, em especial para os industriários, que ele vai entregar o trabalhador como escravo. Isso para os industriários é fantástico. Olha que interessante aqui, chegou um comentário da Raquel Dória. Raquel Dória, ela não é parente do João Dória, não sei se é, mas enfim, ela fala... E nem é a Raquel Dodge. Ela fala, sou Dória, mas meu coração é vermelho. Feliz com a derrota do Brasil na Copa. O importante é torcer pelo Brasil o ano inteiro. É isso aí, Raquel. Concordo plenamente com você. E já que você falou em Dória, né, tem um movimento acontecendo também que foi o seguinte. Hoje o Márcio França, governador de São Paulo, anunciou um mega calote aqui em São Paulo, uma mega pedalada fiscal. É uma coisa que desmoraliza a gestão do Alckmin. Tem gente vendo nesse movimento uma articulação para desmoralizar o governo Alckmin, provocar uma troca de candidatura no PSDB. O João Dória desistiria de concorrer ao governo estadual, iria disputar a presidência no lugar do Alckmin. A direita está perdida. A direita não tem candidato capaz de enfrentar o Lula ou quem quiser, qualquer pessoa que venha a ser indicada pelo Lula. A direita não faz cócegas nem no Bolsonaro, né? Então é muito importante trazer esse comentário. Então, obrigado ao Mauro pelo superchat, obrigado aqui a Raquel e ao Ali também. Fala, Léo. Léo, estrategicamente falando, o Bolsonaro hoje, ele estagnou porque ele não tem estrategistas. O Bolsonaro garrou em uma porcentagem por causa da rejeição e por causa do medo Bolsonaro. Mas eu te garanto que se o Bolsonaro for abraçado por industriários, for abraçado pelo próprio PSDB, ele vai ter acesso a publicitários e estrategistas que sabem como tocar o coração do manifestoche brasileiro. Existe uma possibilidade, sim, do Bolsonaro ser eleito presidente se ele for abraçado como o nome da direita. E pode ter certeza que é mais fácil. Bolsonaro, para mim, seria um neo-Temer. É muito importante que as pessoas entendam que eu não imagino a possibilidade do Bolsonaro realizar aquilo que ele fala. Ele vai ser um neo-Temer no sentido que ele vai ser simplesmente mais uma pessoa que ocupa o cargo de presidente e assina como presidente. Se nós não trabalharmos unidos no sentido de arrancar o Lula da cadeia para ele ser o candidato da esquerda,
nós estaremos trabalhando pela campanha do Bolsonaro. É importante que as pessoas tenham esse tipo de responsabilidade na cabeça. Deixa eu então trazer a mensagem do Lula. Antes vou trazer aqui o comentário da Tusa Cavalcante dizendo: o jogo acabou, pessoal, vamos à luta. É isso que precisamos. Chega de blá, blá, blá. Nosso país está à venda, está sendo liquidado. Chega. E o Lula hoje, dia de jogo do Brasil, foi ao Twitter, mas não para falar de futebol. Olha a mensagem do Lula. Nenhum país será grande se não pensar grande. Nenhum país terá um futuro melhor se não construí-lo no presente. A queda de investimentos em educação e das estatais são a cara de um governo que vende o país em liquidação, sem se importar com o amanhã. O Temer, o PSDB, o Alckmin, porque o governo é do Alckmin, e é sobretudo do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é o principal responsável pela entrega do Brasil aos Estados Unidos como colônia, né? Esses personagens exterminaram o futuro do Brasil. O futuro do Brasil, o maior craque brasileiro, que é o Lula, está lá passando essa mensagem. Então, dizendo o seguinte: só teremos futuro se começarmos a pensar grande. O Lula sempre no ponto, mandando as mensagens corretas. Léo, diga. Acho interessante que você falou maior craque brasileiro, Léo, porque hoje a gente vive uma realidade de derrota na Copa do Mundo que mostra que jogo é jogo e no jogo tudo pode acontecer. Existe hoje uma parte da população que está tão tranquila a respeito de 2019, pensando, não, tem uma parte que está tranquila a respeito do Bolsonaro, não, o Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno, e tem uma parte que está tranquila em relação a Lula. Não, Lula pode ser candidato. Inclusive, eu vi uma matéria interessante, não sei se você já viu falar, Léo, no Léo Stoppa às 10h30, mas o Léo Stoppa às 10h30 é uma leitura de um blog, site, né, de notícias que você conhece, que é o do Brasil 247. O que o Léo Stoppa 10h30 faz, na verdade? Ele pega umas matérias de um site muito legal que chama Brasil 247 e vai comentando. Dentro dessas matérias, eu vi uma pessoa que fala sobre parece que 140 prefeitos que tiveram, né, a posse mesmo com condenação em segunda instância. Só que o que a gente precisa levar para a população é que mesmo que tecnicamente falando o Lula possa ser candidato, o Lula está lutando contra um grupo que é muito poderoso. Então, estagnar as pessoas dentro de casa, tão somente sonhando que vai dar tudo certo, porque deu certo para 140 prefeitos, tem que dar certo para o Lula. Ah, olha, a Constituição foi escrita para todos os brasileiros, ela tem que ser respeitada para o Lula. A gente viu que não é. Olha, a democracia, e eu fiz até uma piada, fiz uma piada no Léo Stoppa às 10h30 ontem, que é o seguinte: você pode, Léo, a qualquer momento você pode discutir se a democracia é uma coisa boa ou se a democracia é uma coisa ruim. Isso é natural, você pode discutir porque a democracia pode dar para a Globo o poder de decidir o próximo presidente, mas você não pode discutir o conceito da palavra democracia. Quando a gente tem o general das Forças Armadas falando que vai intervir por causa da democracia, a tradução literal que a gente tem é, olha, se a maioria do povo quer Lula presidente, esse cara acabou de dizer que ele vai tirar Lula da cadeia e vai colocar o Lula nas urnas. Né? Isso é uma leitura óbvia, porque você não pode distorcer o significado. Ou tirar o Temer da presidência e devolver para Dilma, porque é outra leitura que pode... Perfeito. Se a gente prestar atenção, você pode distorcer, vou dizer de novo, você pode contestar se a democracia é uma coisa boa, uma coisa ruim, isso é natural. Eu não concordo com a democracia. Através da democracia, a Globo faz a massa de manobra que vota sempre no PSDB. Você pode contestar, mas agora, você não pode mudar o sentido da palavra democracia. E se um general fala que pode intervir em nome da democracia, ele está dizendo que vai tirar o Lula da cadeia, ele está dizendo que vai deixar o Lula ser candidato. Mas não é isso que vai acontecer. Ou seja, até o conceito de democracia foi adulterado dentro da sociedade brasileira. A percepção de democracia na cabeça do manifestoche é: democracia para mim é o candidato que eu gosto poder ser eleito e o candidato que eu não gosto ser impedido de candidatar. Então tem muita coisa errada que só muda com o levante popular. Léo, o perfil Lion está dizendo o seguinte: agora é hora dos movimentos sociais e as esquerdas agirem. Stedley deu a senha. Essa canoa vai virar Lula presidente, Lula livre. O Stedley visitou o Lula ontem, gravou um vídeo, disse que o Lula está puto, falou puto várias vezes com essa entrega do Brasil escancarada. E o Eduardo Santana está dizendo: gostaria de saber a opinião de vocês sobre o presidente da CUT, que já encheu o saco com a tal bala de prata da greve geral, que nunca é usada. Quando decidir usar, o lobisomem já matou a todos. Eduardo, eu não vou detonar aqui o Wagner Freitas, o presidente da CUT, porque, evidentemente, eu acho que durante uma Copa do Mundo existe uma desmobilização.
mas eu acho que as condições para essa greve geral estão sendo dadas, né? O desemprego é o maior da história. O Ivan Monteiro, da Petrobras, seguiu a política do parente e aumentou a gasolina hoje, né? 1% nas refinarias, que não é pouca coisa. Então você está tendo todo um caldo ali, esse negócio pode entornar, como de repente estourou com os caminhoneiros. Então eu acho que isso pode acontecer, eu acho que a Copa já acabou, né, na verdade. A Copa vai continuar, vai ter semifinal, vai ter um campeão, mas para os brasileiros acabou. Isso é muito bom, porque isso é uma grande derrota. É uma semana que a Globo, o Itaú e a Ambev vão lá passar cobrindo a Copa sem Brasil participar. É um prejuízo grande para os golpistas, né? Então eu acho que vai começar a articulação, sim, dos movimentos sociais. Obrigado a Maria pelo superchat aqui também. Muito obrigado. Eu queria te chamar a atenção, Léo, para uma coisa, quando a gente percebe que nós temos uma população que ela para no dia de Copa do Mundo, ou seja, uma população que não se importa em parar de trabalhar. Essa população nossa, quando tem Copa do Mundo, o país para. E a gente não vai parar para defender o que é nosso? Umas reflexões que eu tenho. Agora, eu particularmente, eu acho muito, assim, o Tadeu, que é da FUP, né, e também da CUT, ele falou sobre a dificuldade de fazer uma parada geral. A gente tem que admitir que é muito difícil, uma greve geral, se furar a greve perde a moral, a gente tem que admitir isso. Mas a gente tem que admitir que algumas centrais sindicais e alguns sindicatos estavam negociando, eles não estavam trabalhando para os trabalhadores, não. Eu acho que hoje a vitória do MBL, do Aécio, do Temer, nessa questão aí do imposto sindical, é a mesma vitória da Bélgica sobre o Brasil. Eles venceram sobre os sindicatos através da meritocracia, porque eles ficaram batendo na tecla dos sindicatos não representarem os trabalhadores durante muito tempo, e o imposto sindical servir só para enriquecer sindicalista, e no momento em que os sindicalistas tiveram a oportunidade de mostrar o contrário, e podiam se unir e falar, olha, o Brasil para enquanto essa palhaçada não parar, o Brasil não trabalha mais. Eles estavam negociando com o Temer a respeito do imposto sindical. Olha, pode tirar o direito trabalhista, mas não tira o imposto sindical. Aquele Paulinho lá é teco feio, Léo. Mas hoje eu te falo com toda sinceridade, a população tem que impressionar de baixo para cima, porque nós não temos, assim, quando a gente pensa em revolucionário, a gente pode colocar níveis de revolucionário. O revolucionário tipo A, top de linha, o revolucionário mais top do mundo nem é Che Guevara, é Dilma Rousseff. Hoje nós não temos revolucionários da qualidade de Dilma Rousseff, não. Tem muita gente na esquerda aí pensando só nos próprios interesses, por isso que nós temos que pressioná-los. Léo, olha que interessante esse comentário do Ali aqui dizendo vai haver uma cúpula dos conservadores liderada pelo Bolsonaro. Ele está dizendo que os perfis fascistas já têm 2 milhões de seguidores, em muitos casos. Ele fala, temos que dar mais atenção ao levante reacionário também. Assim como a gente fala em levante popular, eles também organizam um levante reacionário. Nesse sentido, Léo, isso bate com um ponto que você sempre falou, dizendo que a direita ela foi muito mais ativa na ocupação dos espaços. Você vê canais de YouTube de ódio, né, muito grandes, gigantescos, que ficam vomitando ódio o tempo todo, enquanto a gente tenta trazer conhecimento. É muito importante ter a união das esquerdas, Léo. E aí tem uma coisa que eu queria levantar a bola do 247, que a gente sempre faz, a gente sempre pede inscrições no canal do Breno Altman, no canal do Rovai, no canal do DCM, nos outros canais, no canal do Eduardo Guimarães, porque todos os canais precisam crescer. É importante lembrar que a direita reacionária está muito mais presente nessas redes sociais do que a esquerda, né? Você sabe uma coisa que eu percebo, Léo? Olha, obviamente, nós sempre teremos menos alcance do que a direita que protege o fim dos impostos, a direita que protege a proteção dos milionários. Afinal de contas, é muito mais fácil um YouTube ser influenciado por um empresário do que influenciado por um trabalhador. É muito mais fácil redes sociais como o Facebook serem influenciadas por grandes acionistas do que serem influenciadas pelo interesse do trabalhador, o interesse de uma pessoa agora que pode estar em trabalho escravo, mas o Temer não vai mais fiscalizar porque ele está tirando as verbas que fiscalizam o trabalho escravo. Isso a gente tem consciência. Mas eu fico imaginando como que deve ser difícil para uma pessoa que quer compartilhar conhecimentos encarar a dura realidade de como funciona o alcance no YouTube.
As pessoas estão me falando que não estão recebendo mais notificações das minhas transmissões. Já falam que não recebem mais notificações do Brasil 247 também. Ou seja, as pessoas precisam decorar o horário dos programas e ver, porque não vão receber notificações. Aí o Leonardo Stoppa, essa pessoa humilde que vos fala, estudou muito antes de começar a transmitir conhecimentos. Eu faço a live da noite exatamente para trazer pontos teóricos a respeito do que está acontecendo para o Brasil e responder em tempo real as perguntas das pessoas a respeito dos problemas políticos do Brasil e do mundo, e a minha live tem um alcance muito limitado. Outro dia apareceu para mim como recomendado. Como assim isso aparece para mim como recomendado? Um tal de canal do Dom. É um canal que fica só falando em intervenção militar. As lives deles dão 5.000 pessoas todas as noites. É uma coisa surreal. E tudo que o cara fala é bobeira a respeito da intervenção militar. É um programa do João Kleber, é um João Kleber da direita. A intervenção vai acontecer, ó, vai acontecer, ó. General falou que vai fazer isso. Ah, vai acontecer, não, tem que acontecer, porque é tudo vagabundo, é tudo comunista. 5.000 pessoas lá participando, o pau quebrando. Então, Léo, eu te falo com toda a sinceridade, é muito difícil. A comunicação honesta, ela é muito difícil. Sabe por que a gente vai chegar lá? Pelo seguinte, porque também tem uma questão geracional. Muitas pessoas do nosso público tradicional, a gente tem 950.000 pessoas inscritas no Facebook, né? E nós temos 107.000 inscritos no YouTube. O problema é que as pessoas mais maduras, que têm mais vivência, que são grande parte do nosso público, já estavam mais dentro do Facebook do que do YouTube. É uma questão de tempo, porque muita gente achava que o YouTube era coisa de bobeira, de criançada, de pular na piscina de Nutella, como você mesmo fala. Com o tempo, as pessoas vão se dar conta de que o YouTube está em todas as TVs. Se não tiver na TV, joga lá um Chromecast, joga um aparelhinho. Daqui a pouco as pessoas vão estar vendo só YouTube, você vai ver, e a gente vai estar fazendo live aí para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas simultaneamente. Eu acredito. Léo, a gente tem que chegar perto do... A gente já está com 1.900 agora, quer dizer, hoje, num dia de... Acabou o Jogo do Brasil, 1.900 pessoas ao vivo, é bastante gente. Né? Esse programa vai ter um alcance muito grande, mas é muito importante a gente pedir para todo mundo depois compartilhar, pegar o link, botar no seu Facebook, mandar para e-mail de amigo, jogar nos grupos de WhatsApp. Né? Muita gente participa dos grupos de WhatsApp. Então, quem puder pegar esse programa de hoje e compartilhar, acho que é muito importante. Bom, para a gente fechar, então, eu vou falar do meu sentimento em relação à derrota do Brasil. Vou te pedir para você falar do seu sentimento. Por quê? Porque daqui a pouco, Léo, a gente vai ter, às 18h15, vão entrar 3 craques em campo. Vai entrar o William De Luca, o Pablo Nasser e o Chico Bicudo. Eles vão fazer mais cedo hoje o programa Na Ponta Esquerda. E depois do programa Na Ponta Esquerda vai ter ainda o Boa Noite 247 com a Gisele, o Paulo e o Alex. O meu sentimento não estou assim, legal, o Brasil perdeu, mas acho que seria muito ruim para o Brasil nação, vamos dizer assim, ganhar essa Copa do Mundo, porque o Brasil está vivendo o momento mais vil de sua história. O Brasil é o país que derrubou a presidente honesta, colocou os ladrões no poder para que os ladrões transformassem o Brasil em colônia e entregassem as suas riquezas de bandeja. Então, o fim dessa farsa, né, pode começar agora com o povo despertando e indo para as ruas lutar pelos seus direitos. Então, meu sentimento essa derrota foi boa para o país. Não sei se você concorda, e aí a gente parte para o nosso encerramento. Bom, Léo, para evitar muitas delongas, eu voto com o relator, concordo com tudo que você disse, assino embaixo e falo mais. Essa saída do Brasil da Copa do Mundo talvez seja aquele momento em que você não pode participar daquela festa. É mais ou menos assim, olha, eu até poderia ir naquela festa que está acontecendo ali, em tal lugar assim, que é muito divertido, mas não é hora para isso. Agora é hora de trabalhar. Primeiro o dever, depois o lazer. Claro que a Copa do Mundo ia dar oportunidade para o Temer continuar rifando tudo que a gente tem, e a população não percebeu o que está acontecendo. Eu acho que essa decepção, de certa forma, para muitas pessoas no Brasil, vai ser uma decepção. Ela pode até desencadear um sentimento de estamos desmoronando, e a partir desse sentimento de estamos desmoronando, chamar a atenção das pessoas para outros temas. Durante a Copa do Mundo, fica até difícil da gente falar sobre outras coisas. Você entra fazendo uma live falando sobre um assunto política, pré-sal, Eletrobras, no momento em que as pessoas querem escutar Neymar, fica muito difícil. Claro que o Neymar é muito importante, mas devemos admitir Sabe o que era mais importante?
Sabe que aí você tocou numa questão central. Eu vou ler alguns comentários antes da gente encerrar, olha, e vou voltar para esse tema que você falou, olha. Maurício Baulé, agora vai cair a ficha, inflação, desemprego, privatarias mil. Agradeço a Bélgica. Uliane Ribeiro, meu sentimento é de alegria. Ismael, que bom que perdeu esse lixo de seleção. As pessoas estão mais contentes do que descontentes. Mas o que eu acho que era muito irritante, cara, você, por exemplo, você ter um dia, o Brasil entrega a Embraer, né? Aí você pega os jornais, foto do Neymar, do Gabriel Jesus, todos sorrindo, vamos pro Hexa, né? No outro dia, o Brasil entrega o pré-sal, você abre os jornais, Neymar. Ou seja, eles tinham uma ocupação de território no imaginário nacional. Então, esta ocupação de espaços na mídia, no debate público, era muito nociva. Por quê? Porque eles ocupavam o espaço e, ao ocupar esse espaço, eles impediam que o Brasil discutisse as coisas importantes. Obrigado ao Ray pelo superchat. Recebi um meme muito interessante, que é o Temer assim, ai meu Deus, agora o povo vai voltar a falar de política. E agora vai voltar com tudo. Por quê? Acabou a Copa do Mundo, começa o levante popular e começa o processo eleitoral. Essa é a agenda brasileira agora. Então, a agenda brasileira... Exatamente, Léo. Golpe e volta ao Lula. Exatamente. Olha, para quem é da área de comunicação social, sabe muito bem como é que funciona o tal do frame, né? Que no Brasil a gente chama de agenda setting, que é mais ou menos assim. Eu posso nem precisar de falar mentira com você, basta eu decidir o que você vai pensar. E a Globo trabalha muito em cima disso. Durante o tempo em que eles queriam o processo do Entra Temer, eles estavam batendo na tecla da corrupção do PT. No momento em que eles conquistaram o Entra Temer, a gente já não tem mais crise, a gente não tem mais problema nenhum. A crise está acontecendo, lógico, mas eles começam a falar do cachorrinho, do ursinho que nasceu lá dentro do zoológico da cidade e tal, começam a falar do bichinho, só de coisas que realmente entram no imaginário da pessoa e tomam aquele espaço de revolta. Quando você fica falando só sobre o futebol, e pior, quando você fica falando só sobre vitórias no futebol, as pessoas acabam ficando anestesiadas, né? Aquela frase da Xuxa, tanta coisa boa acontecendo e as pessoas reclamando, e ela falou isso num momento muito interessante, e foi até o motivo da Xuxa ter saído da Rede Globo. Ela chegou e falou, meu Deus, como que nós, comunicadores, somos perversos? O Brasil está crescendo tanto, tem tanta coisa boa acontecendo, e o povo reclamando de uma passagem de ônibus, né? Vamos pensar, vamos cair na real, no momento em que todo brasileiro estava tendo um aumento real no salário mínimo, no momento em que todo brasileiro estava tendo condições de pegar muito mais ônibus que antes, o povo foi para as ruas para derrubar o governo por causa de 20 centavos nas passagens de ônibus. Então as pessoas não sabem admitir que mesmo depois, assim, o povo não sabe admitir que mesmo depois de uma grande melhora, uma pequena piora, uma pequena coisa ruim, serviu para derrubar um governo que estava fazendo tantas coisas boas. Talvez hoje o povo entenda que a Copa do Mundo não é nossa, e com o brasileiro, a Bélgica pode, o resto do mundo pode, os Estados Unidos estão podendo, a gente está perdendo é tudo. Com brasileiro, não há quem possa. Tiago Viana Barbosa. Eletrobras, Petrobras, foi de novo. É isso aí. Podia fazer uma versão, Léo. Compõe uma versão. A Embraer não é do povo. A Embraer. Ô, Léo é compositor, ele é bom de rima, hein, gente? Léo, missão dada, missão a ser cumprida. Tiago Viana Barbosa, vamos pedir aos 100 mil, a cada um dos 100 mil inscritos, cada um peça 10 amigos. Se cada um dos 100 mil pedir 10, a gente chegará a 1 milhão. Então, como diria agora Roberto Erasmo, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, Léo. Boa noite a você. Daqui a pouco Boa noite, pessoal. Daqui a pouco vem o programa Na Ponta Esquerda e é só tomar um cafezinho que eles já estão criando o link aqui, já vai começar também por Hangouts, Pablo, Chico Bicudo e Deluca. Obrigado. Pessoal, vocês que ainda não se inscreveram no canal Leonardo Estopa no YouTube, me dê uma força. Você que ainda não se inscreveu, está assistindo aqui a nossa transmissão, mas não clicou lá no inscrever-se, é muito importante que você se inscreva, porque para a gente chegar naquele 1 milhão lá, não vai ser participando do programa do Silvio Santos, né? A gente vai ter que chegar no 1 milhão de amigos com você se inscrevendo e chamando as pessoas para se inscreverem. Então, canal Brasil 247 no YouTube, canal Leonardo Estopa no YouTube, 10h30 eu tô de volta com vocês com a live que eu faço, que é o Léo Estopa às 22h30. Mudou de nome de novo, que recomendaram. Coloca 22h30. Eu parei de fazer a reprise de dia, ficou Léo Estopa 22h30. Eu tenho que mudar até as claquetas. O que acontece no Hangout se duas pessoas falam ao mesmo tempo, ou se cantam ao mesmo tempo? Dá problema, eu acho que fica tudo louco.
Tá. Bola para frente. Acabei de receber uma bronca, tenho que terminar. Então vamos lá. A gente encerra agora. E valeu. Tem ponto esquerdo. Eu pedi para você cantar Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, mas fica para a próxima. A gente faz no estúdio. Valeu, Léo. Abração. Valeu, Léo. Até mais. Tchau.